Boa noite, bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UFRN e da Base de Pesquisa Metafísica e Tradição, em parceria com a TV Universitária. Na noite de hoje temos a presença do professor Dr. Alípio de Souza Filho, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Ele nos falará sobre o tema "Que é poder? Pensar com Foucault". Michel Foucault, dos principais pensadores da segunda metade do século XX, articula em sua obra o conceito de poder, de modo historiográfico, sociológico e filosófico. Fiquemos agora com a palestra do professor Alípio. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer mais uma vez o convite dos organizadores do café para essa minha presença aqui essa noite. E, em segundo lugar, dizer que a ideia de falar aqui sobre poder, a partir do Michel Foucault, não foi pensada aqui no sentido de apresentar toda a extensão do pensamento do autor. Isso não seria possível no tempo que nós temos, nem mesmo no tocante ao tema específico do poder. Portanto, eu vou tratar de falar do tema a partir do pensamento do Michel Foucault, mas em algum momento eu já não vou estar mais apenas expondo o que o Michel Foucault pensou sobre o poder, mas em algum momento, certamente, eu próprio já modificando esse pensamento, já me apropriando dele, talvez até corrompendo de alguma forma. Então, desse modo, o título "Que é o poder? Pensar com Foucault" tem mais o sentido de tratar da questão do poder numa perspectiva que me parece inaugurada pelo Michel Foucault e que, com o alcance que tem, considero bastante atual, bastante consistente para pensarmos a questão do poder hoje. Então, começando pelo próprio Foucault, convinha dizer que esse filósofo francês, ele constrói seu pensamento opondo-se a duas concepções circulantes sobre o poder. Uma seria uma concepção do poder enquanto contrato, aquela que nós encontramos nos filósofos do século XVIII, e uma outra, a concepção do poder enquanto aparelho de repressão. Concepções que influenciaram desde de liberais a marxistas e que Foucault vai se opor a essas concepções do poder, apresentando uma outra ideia. Qual a ideia que o Foucault finalmente apresenta sobre o poder? Eu diria que a primeira delas e a mais essencial é procurar demonstrar que o poder se constitui de um conjunto de dispositivos de sujeição, que são, ao mesmo tempo, dispositivos de produção dos indivíduos. Para Foucault, analisando as sociedades ocidentais modernas, nós, indivíduos, somos fabricados pelo poder. E nisso não há nenhum mistério. Quando Foucault está pensando os indivíduos fabricados pelo poder, ele está simplesmente apontando a existência de experiências ou de espaços como a família, a escola, as igrejas, ciências, diversas sociotécnicas existentes nas nossas sociedades, como esses dispositivos de poder, esses dispositivos de produção dos indivíduos. Ora, por que pensar esses espaços e instâncias como poder? Para Foucault, porque esses são espaços e experiências de produção, de subjetivação na sujeição. O poder é isso, modos de subjetivação
que são sempre já controle, domesticação, fabricação de corpos, atos, pensamentos. Assim, em Foucault, nós poderíamos dizer que o poder existe como uma maquinaria sem maquinista. É bastante conhecido, é quase um clichê quando se fala de Foucault, dizer que, tratando-se de pensar o poder, convém não pensá-lo enquanto alguma coisa que se pode dizer dele, alguém o tem ou que não se o tem. Ou seja, o poder não é alguma coisa que se possa dizer é um bem, é um objeto fixo, é uma realidade da qual, portanto, se possa dizer eu tenho o poder, eu não tenho o poder. Isso, em termos Foucaultianos, não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido porque, em termos Foucaultianos, o poder não é uma coisa, não é um objeto fixo. O poder é um exercício de múltiplas sujeições. O poder, então, é pensado em termos de, como eu havia dito antes, um conjunto de dispositivos em constante funcionamento. O poder, então, é algo que funciona em rede, é algo que, como um exercício de sujeições contínuas, multiplicadas, é alguma coisa que circula, é alguma coisa que se faz existir enquanto práticas. Portanto, então, é uma realidade que não pode ser pensada em termos de algo que tem um centro, que tem um topo, que tem uma realidade fixa, uma sede fixa. Né? Isso que apareceria justamente nas concepções às quais ele se opõe, que eu fazia referência antes, que tanto aparece na tradição liberal como na tradição marxista. Né? A ideia do poder como um objeto, como algo fixo. Né? Seja na teoria do contrato, seja na teoria do poder enquanto repressão. Né? Ora, é nesse sentido que a melhor imagem para pensar o poder na perspectiva do Michel Foucault é aquela através da qual ele diz que o poder não deve ser pensado olhando-se para o rei, para o topo, mas para as realidades que constituem os súditos. Portanto, sempre aí a ideia de que o poder deve ser entendido como esse conjunto de mecanismos que, produzindo, fabricando os indivíduos, se espalha na sociedade enquanto uma rede de práticas e saberes constitutivos disso que nós vamos chamar a realidade do indivíduo. Dessa maneira, Foucault torna possível pensar o poder sem seus fundamentos econômicos e sem as suas relações com as classes sociais. Isso que é algo bastante próprio ao pensamento dele e que, de fato, produz aí todo um diálogo crítico e bastante tenso com as correntes marxistas. Para Foucault, o poder necessariamente não vai atender a um princípio econômico. Em primeiro lugar, o poder ele se faz existir como um saber e como uma técnica de fabricação de indivíduos sujeitos a disciplinas.